Paz do Senhor, irmãos. Pastor Kleber Oliveira aqui para gravar a nossa lição da Escola Bíblica Dominical de número 13, que tem o título O Novo Homem em Jesus Cristo. Nós vamos, neste momento, estar estudando a nossa última lição do trimestre com referência ao novo homem em Jesus Cristo. E nós vamos abordar aqui nesta lição alguns aspectos deste novo homem, que inclui a conversão, a santificação, a justificação, alguns elementos que compõem esta etapa na vida do nascido de novo em Jesus Cristo. E eu quero convidar os irmãos, aqueles que têm a revista, a acompanharem comigo. O nosso texto áureo se encontra em Efésios 4:13 e ele diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Esse é o nosso texto áureo, que fala da medida, da perfeição, da estatura completa de Cristo. Essa medida nós podemos denominar de maturidade espiritual. Esta é a medida que Deus tem para o novo homem, para o nascido de novo, para aquele que realmente teve um encontro com Jesus. A meta é a maturidade espiritual, para viver uma vida completa na presença de Deus. E a nossa verdade prática diz o seguinte: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. A verdade prática vem nos dizer então, irmãos, que a salvação em Jesus Cristo, ela obrigatoriamente nos leva à perfeição espiritual, moral e ética. Este é o padrão para nós que Deus tem, e é sobre isso que nós vamos abordar nesta lição. O texto bíblico que nós vamos nos basear está em João 3, do 1 ao 16, que diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é então, irmãos, o nosso texto base, que aborda aqui o texto primordial da Bíblia sobre o novo nascimento, onde Jesus ele vai até Nicodemos e ele ensina a este homem e a nós o maior princípio do novo nascimento. E baseado nesse texto nós vamos entrar então na nossa lição, tendo como base este texto que o Senhor Jesus ele declara esse princípio fundamental para a fé cristã de um novo nascimento. Eu convido então os irmãos a dobrarem a atenção, porque o assunto é extenso e nós não vamos conseguir
no tempo que é curto, o vídeo não vai ser um vídeo muito longo, então nós vamos abordar apenas pincelar essas implicações, e nós vamos falar apenas num aspecto superficial sobre o novo nascimento, sobre a justificação e sobre a santificação. Depois eu vou fazer alguns vídeos específicos sobre estes temas. Um específico sobre novo nascimento, um específico só sobre justificação e um específico só sobre santificação e santidade. Aí os irmãos que quiserem aprofundar-se um pouquinho mais nestes aspectos e nestes assuntos, se inscrevam no canal e esperem ali a notificação, então vamos poder abordar com especificidade esses temas mais próprios, com mais profundidade, com mais apreensão, para entendermos esses assuntos tão relevantes da doutrina da salvação. Vamos à introdução, que diz assim: e é uma pergunta: é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? A resposta: do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. É possível alcançar a perfeição espiritual nessa vida? É a pergunta. E a resposta é que, de um ponto de vista humano, não. Do ponto de vista natural, não. Não é possível nós alcançarmos a perfeição ainda nesta vida. Do ponto de vista do homem, das forças do homem, da condição do homem, não é possível. Mas, quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, nós constatamos que a perfeição não somente é possível, como também é desejável e é uma condição que Deus requer de todo aquele que quer se achegar a Ele. E isso precisa nos trazer alegria aos nossos corações, que é possível sim viver o padrão de Deus nos nossos dias. A Bíblia ela possui alguns homens que são padrão. Quando a Bíblia ela dá o seu início, ela tem alguns padrões, e quando nós lemos sobre a história de Noé, Noé é um padrão de justiça do seu tempo, um padrão de homem justo. A Bíblia também fala de Abraão, um padrão de fé para nós. A Bíblia fala de Jó, um homem com um padrão de integridade moral da sua época. A Bíblia fala de Daniel, um padrão de justiça também, de homem justo. A Bíblia, nos seus tempos e nas suas épocas, ela sempre teve homens e mulheres que foram padrões de Deus para seu tempo. E agora nós da Nova Aliança, nós temos que viver obrigatoriamente esse padrão. Não agora de uma forma como era nos tempos antigos, que era poucos que tinham esta condição dada por Deus, mas agora na nova aliança todo aquele que crê em Jesus Cristo, ele não só pode como deve viver o padrão moral, espiritual e ético que Deus tem para a vida de cada um de nós, sendo isso um requisito necessário à salvação. Esse padrão de Deus não é apenas um padrão que Deus exige para poucos, não. É um padrão e um requisito necessário para a salvação de todos aqueles que creem e confessam a Jesus Cristo. Vamos então agora ao nosso primeiro ponto, que fala o nascimento do novo homem. Jesus ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem da carne nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. Jesus disse para Nicodemos que o homem nascido de novo, o novo homem, não vem da carne e não vem do sangue, mas do Espírito. O que Jesus estava dizendo para Nicodemos é que o homem novo, o novo padrão que Deus tinha para a humanidade, com o advento de Cristo, ele era um novo homem, mas que não vinha de linhagem, não dependia de linhagem sanguínea, não dependia da linhagem de parentesco, não. Esse novo homem ia ser gerado pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo. Então aqui Deus já descortina através de Jesus Cristo para nós, e como foi para Nicodemos, qual era a abordagem de Deus agora na humanidade. Não mais uma nação
Não mais uma linhagem sanguínea e carnal, não, mas agora uma ação direta do Espírito Santo de Deus sobre a vida do homem e da mulher que aceitasse essa mensagem, essa boa nova do Evangelho. O primeiro subponto diz assim: nascido não do sangue nem da carne. No prólogo de seu Evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Não é gerado nem do sangue, nem da carne, mas de Deus. É uma criação espiritual. É algo supernatural, é algo acima da humanidade, acima da linhagem, acima da descendência. É algo que vem direto de Deus. Olha o que João diz, capítulo 1, versículos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E é interessante que João ele denota, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quem crê na mensagem genuína do Evangelho recebe poder para tornar-se filho de Deus. É uma boa notícia, é uma criação espiritual. João aqui, ele impacta de forma singular a sociedade da sua época, o povo, a nação, o povo religioso da sua época, que era a nação de Israel, que eles arrogavam para si a salvação como algo recebido de carne e sangue, da linhagem física, da linhagem sanguínea de Abraão. Eles fiavam-se neste requisito, eles fiavam-se nesta particularidade, debaixo de uma promessa assim que Deus fez. Mas eles se esqueceram que quando Deus fez a promessa para Abraão, ele disse a Abraão: em ti serão benditas, ou abençoadas, ou bem-aventuradas, ou mais do que felizes, todas as famílias da terra. A promessa para Abraão não era apenas sanguínea, mas era global, para todos os seres humanos. Então o que João ele vem quando ele diz que a todos quantos o receberam, a todos os que creem, não seria uma novidade. Era algo que já estava embutido na promessa feita a Abraão. Eles deveriam de ter recebido, eles deveriam de ter entendido a mensagem. E quando Jesus ele aborda Nicodemos e diz assim: como tu sendo mestre em Israel não compreende estas coisas? Ele abordou e ele interrogou Nicodemos dizendo: tu é um mestre em Israel. Estas coisas deveriam ser simples para ti. Essas coisas deveriam ser normais. E isso nos chama a atenção para um ponto interessante. Quando nós nos apegamos muito a instituições humanas que são necessárias, mas esquecemos da lei de Deus, a palavra de Deus, é perigoso demais. O povo de Israel não foi pego de surpresa, eles conheciam a palavra de Deus, a eles foi dada a palavra de Deus, a revelação de Deus. E quando Jesus veio, eles não quiseram receber por soberba, por orgulho, por inveja, por tantas razões poderiam ter sido. Porque Jesus veio trazendo o real sentido da sua palavra. Nós precisamos atentar para isso. Que o nascido de novo é uma operação e obra do Espírito Santo de Deus. E o que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu quero dizer que a salvação não está numa placa de igreja. A salvação não está numa denominação. A salvação vem sim pela pregação da palavra de Deus. A pregação é um ato do Espírito Santo que age através da pregação da palavra de Deus. A salvação não está vinculada a uma placa de igreja, a uma instituição humana, mas um ato livre do Espírito de Deus através da pregação da palavra de Deus. Aí está a importância, e aí eu denoto a admiração de Jesus ao dizer assim para Nicodemos: Nicodemos, tu é mestre em Israel e tu não entende dessas coisas. Um mestre.
Subentende alguém que ele ensina a palavra de Deus. E a admiração de Jesus vem do fato de que Nicodemos, sendo mestre, ele era alguém que ensina a palavra. Alguém que teria domínio da palavra. E não entendia dessas coisas. E o que nós vivemos hoje, irmãos, é que nós temos, no nosso tempo, na nossa geração, muitas pessoas que pensam e que acham que eles convertem as pessoas. Que se trocar a palavra, a genuína palavra de Deus, por uma palavra de triunfalismo, uma palavra de autoajuda, vai agregar pessoas. Até pode agregar pessoas, mas não convertidos, não novos nascidos. O novo nascido, o nascido de novo, o regenerado pelo Espírito Santo, é alguém que ouviu o evangelho genuíno, a verdadeira palavra de Deus, e atendeu a esta palavra, a esta pregação, e o Espírito de Deus operou nele uma regeneração, um novo nascimento tão profundo que ele não resistiu mais ao modelo de vida antigo, sendo escravo do pecado. Mas ele saiu das trevas para a verdadeira luz. Ele foi arrancado das potestades das trevas para o reino de Deus, através da pregação da palavra e da ação do Espírito Santo de Deus. Por isso, irmãos, que nós temos igrejas abarrotadas, cheias de gente, convencidos, mas não convertidos. Gente que vem a Deus, não pelo que Ele é, mas pelo que Ele pode fazer. Não pela obra da cruz, mas atrás de algum benefício. E isso não é novo nascimento. É qualquer outra coisa, menos o novo nascimento. E nesse tempo que nós estamos vivendo, os últimos dias, em que os acontecimentos recentes nos mostram que a palavra de Deus se cumpre categoricamente, nós precisamos voltar a pregar a necessidade de um novo nascimento. Não da vontade da carne, não um nascimento engendrado pelo homem por palavras polidas, não, mas um novo nascimento operado pelo Espírito Santo de Deus através da pregação genuína da palavra de Deus. É isso que Jesus estava falando. A atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis, a comunhão plena com o Pai. A atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo, é o milagre maior. Com isso, nós estamos dizendo que a salvação é o maior milagre. A salvação genuína, e eu falo a salvação genuína, é o maior milagre. E o que a gente viu no decorrer de muitos anos não é a alegria do povo quando o pecador se arrepende, não. A alegria do povo, e digo povo, de Deus em geral, na sua quase que totalidade, se alegra quando alguém testemunha que ganhou um carro novo. Quando alguém testemunha que comprou um apartamento novo. Quando alguém testemunha que ele foi curado. Quem sabe você está pensando, mas então isso não seria motivo de alegria? Sim, Deus faz isso, Deus pode fazer isso. Mas o maior motivo de alegria, irmãos, é que o Espírito Santo de Deus, ele operou no interior do ser humano, trazendo a salvação, o novo nascimento, a regeneração. Este é o maior milagre. Este é um milagre singular. É um homem morto em delitos e pecados, sendo restaurado pelo poder sublime do Espírito de Deus. Este é o maior milagre. Esta é a maior notícia. E a boa notícia do Evangelho é essa, que através da pregação da palavra de Deus, o Espírito de Deus pode ressuscitar homens e mulheres mortos em delitos de pecado. Este é o maior milagre. Esta é a maior notícia. Este tem que ser o desejo, o anseio da igreja, de ver pessoas mortas em delitos de pecados sendo restaurados pelo poder do Espírito Santo. O segundo subponto fala sobre nascido de Deus.
O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como o ato de nascer de Deus. Isso implica a aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou, bem antes da fundação do mundo. Tornar-se nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana. É o auge, é o ponto máximo. É tornar-se nova criatura em Cristo. Olha o que Paulo diz, Gálatas 6,15. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Olha que coisa linda, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Paulo estava dizendo que a circuncisão, uma marca, um elemento da antiga aliança para o povo de Israel, para a linhagem de Abraão. E nem a incircuncisão não tê-la, não tem virtude, não tem valor. O que tem valor é ser uma nova criatura. É ser um homem nascido de novo, um homem regenerado. É ser alguém que foi arrancado da potestade das trevas, repito, e transportado para o reino do Filho de Deus, pela uma ação sublime e poderosa do Espírito Santo. Esse é o auge do ser humano. Este é o anseio de ser um novo, um nascido de novo, em que a Bíblia diz que as coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Uma novidade de vida, uma vida intensa na presença de Deus. O terceiro subponto fala nascido da água. O batismo em água só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Se devidamente observado, simboliza não apenas morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador e Senhor. Veja bem, irmãos, a sequência do homem nascido. O primeiro subponto diz, nascido não do sangue nem da carne, é uma vontade livre de Deus. O segundo ponto fala nascido de Deus. Fala que é um ato sublime, um novo nascimento. É o auge, o milagre maior. E o terceiro fala sobre nascido da água. E aqui o nascimento da água é interessante, porque geralmente quando nós falamos assim, dá-se a ideia, muitos de nós cristãos pensam que é apenas o batismo. E o batismo nas águas, ele tem dois aspectos. Primeiro, é um símbolo, é uma liturgia introdutória na nova aliança. Ele é um símbolo, e um símbolo necessário. Uma liturgia necessária e introdutória na nova aliança. Este símbolo, ele vai simbolizar a morte quando o batizando é imerso na água, simboliza que ele está publicamente declarando que morreu com Cristo. E quando ele ressurge, ele está declarando simbolicamente e publicamente que ele é um novo homem, um nascido de novo, um regenerado em Cristo Jesus. Então a importância no primeiro aspecto é litúrgica e introdutória. Introduz o indivíduo na nova aliança. É o símbolo. O segundo aspecto é a ideia de uma nova vida pela palavra de Deus. Esse segundo aspecto é importante, pelo fato de ser na água. E a água é um símbolo da palavra de Deus. E o segundo aspecto desse símbolo do batismo ser uma imersão na água e um renascimento da água, está implicitamente ligado ao fato de agora uma nova vida pela e através da palavra de Deus. E para isso precisa ler a palavra, precisa amar a palavra, precisa apegar-se à palavra. A palavra tem que ser o manual, tem que ser a bússola. A palavra de Deus precisa ser a fonte de inspiração. A palavra de Deus precisa ser, além da fonte de inspiração, ela precisa ser para nós a fonte de firmeza e de estrutura. Quando o mundo, irmãos, e um contexto atual, começa a anunciar que pestilências estão abalando as nações,
para nós que somos cristãos, que temos a Bíblia como regra de fé e conduta, não é uma novidade. Jesus já nos alertara disso. Jesus já tinha falado para nós que isso haveria de acontecer. E ele disse lá em Lucas capítulo 21 que não era para nós nos apavorarmos, não era para nós ficarmos desesperados, porque isso aconteceria para testemunho, que as suas palavras eram verdade. E o testemunho maior foi que ele prometeu em voltar a buscar a sua igreja, buscar os nascidos de novo, buscar os regenerados. E quando estas coisas estão acontecendo para nós, que amamos a Bíblia, que temos ela como verdade, e ela mostra-se cumprindo cabalmente que é a verdade de Deus, é testemunho que ele vai voltar, como ele prometeu. Então não é motivo de desespero, e sim de alegria e esperança, porque a nossa redenção está agora mais perto do que quando começamos a nossa fé. É um motivo de alegria, é um motivo de nós nos alegrarmos, de nós jubilarmos, não pelos acontecimentos em si, mas porque a palavra de Deus está se cumprindo aos nossos olhos, na nossa geração. Então nós precisamos, irmãos, mais do que nunca, atentarmos para a palavra de Deus. E o nascido da água, como este símbolo tão maravilhoso, tão glorioso, esta liturgia necessária para a entrada na aliança, é extraordinária. E o seu segundo aspecto que eu falei para os irmãos também é muito importante, porque ele simboliza uma vida que a hora que nasce da água. E repito, a importância da palavra de Deus. Neste segundo aspecto nós entendemos que essa nova vida ela está e ela emerge somente através da palavra. Isso nós devemos subentender, que se não houver palavra de Deus na nossa vida, não há vida em nós. Sem a palavra de Deus não há vida em nós. A palavra de Deus ela gera vida, porque é o verbo de Deus, a palavra escrita. E é ela que vai gerar vida na nossa vida. Daí a sua importância. Dessa forma cumpre-se o que Paulo escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Dessa experiência ressurge o novo homem em Jesus Cristo. Desta experiência, irmãos, do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, ressurge o homem novo em Jesus Cristo. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós, quando nós nos dizemos cristão, mas não há em nós a experiência da regeneração, do novo nascimento, não há em nós a experiência do renovo, da renovação da mente, da conduta, do caráter, das atitudes, do proceder, tem coisa errada. Falta aspectos. É necessário e é um aspecto da conversão a regeneração e o renovo. Onde não há esses aspectos, onde não há regeneração, onde não há renovo, por conseguinte, não há então conversão. Isso nos mostra, irmãos, a necessidade de nós voltarmos a pregar a doutrina da salvação. A necessidade. A conversão é necessária. A conversão, ela se faz mais necessária, essa doutrina, melhor dizendo. Ela precisa ser explicitada. Por que eu digo isso? Porque há muitas pessoas que não nasceram de novo, que estão entre nós, estão no nosso meio, estão participando dos sacramentos com nós, da ceia do Senhor, e não nasceram de novo.
E o pior de tudo é que pensam que nasceram, mas não nasceram de novo. E como eles vão saber que não nasceram de novo? Ao ouvir a pregação, a palavra de Deus, que vai confrontá-los, que vai ser um espelho, um modelo para eles. E através da palavra, que é o segundo aspecto do batismo, a água, o lavar da palavra de Deus pela ação do Espírito Santo, vai então nascer de novo em novidade de vida. A conversão, e eu quero trazer aqui para os irmãos uns aspectos da conversão rapidamente. A conversão, ela traz em si 4 características. E eu peço que os irmãos dobrem atenção nisso. Se puderem anotar, melhor ainda. A conversão traz em si 4 características. Características, então, trazendo em miúdos, de um novo convertido. Primeiro, um despojamento do velho homem. A primeira característica da conversão é um despojamento do velho homem. E o que é despojar? O velho homem tem que cair por terra. O velho homem tem que deixar de existir. O velho homem tem que ficar enterrado nas águas do batismo. A primeira característica do novo convertido, aquele que se converteu, aquele que foi regenerado, renovado, é o despojamento do velho homem. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O que a gente vê, irmãos, é que vem como está e permanece como está. Vem à frente, através do apelo, alguns com sinceridade, mas não por amor. Vem à frente, quem sabe por alguma necessidade física, material, emocional, mas não se despoja do velho homem. Então não é um convertido. Porque a primeira característica da conversão é o despojamento do velho homem. A segunda característica importantíssima da conversão é a fuga do pecado. A segunda característica evidente na vida do novo convertido é a fuga do pecado. Ele passa a partir de agora fugir do pecado. O pecado para ele se torna algo asqueroso, porque ele é novo. Ele é nascido, ele é regenerado, ele foi gerado de novo pelo Espírito, foi renovado. Então a segunda característica do novo convertido é a fuga do pecado. Mas quando ele atende ao apelo, ele vem à frente nos nossos cultos, nas nossas reuniões. Às vezes até emocionado, às vezes até em lágrimas, mas não há um despojamento. Não há um cisma com a velha vida. E não há uma fuga do pecado. É a segunda característica, fugir do pecado. A terceira, um revestimento do novo homem. A terceira característica do convertido real, verdadeiro, é que ele agora está revestido do novo homem. E o que é esse revestimento? Esse revestimento se caracteriza agora por uma roupagem nova. E não falo de roupas no sentido literal. A roupagem é a sua maneira, a sua conduta, o seu proceder. Tudo muda, porque ele é novo. Ele é um novo homem. Essa é a terceira característica. E a quarta, uma luta pela santidade prática. Quarta característica do novo convertido é uma batalha, um combate pela santidade prática, ou prática da santidade. Ele começa a batalhar com a carne para se separar para Deus. Isso praticamente. Não apenas filosoficamente, não apenas religiosamente ou liturgicamente. E quando eu digo liturgicamente, quero dizer no domingo à noite. Domingo à noite ele tenta ser santo. Não.
A quarta característica do novo convertido é uma luta pela santidade prática, uma luta diária e constante por praticar a santidade, a separação, por praticar isso que é tão importante. São essas quatro características, irmãos, que precisam ser evidentes na vida daquele que se diz nascido de novo. Em maior escala ou em menor escala é necessário ter essa evidência na vida. Senão, é apenas um convencido e não um convertido. E nós precisamos falar, nós precisamos evidenciar essas qualidades, para que aqueles que vivem no engano, muitos sendo enganados, eles possam saber que se não tem em si, fazer um autoexame, que se não tem na sua vida, pelo menos, em nem que seja em ínfimos aspectos, essas características, tem coisa errada na sua conversão, o seu cristianismo está com defeito. O cristianismo que professa tem alguma coisa errada. Então são evidências necessárias do novo homem em Jesus Cristo. É preciso ter. O quarto subponto fala de nascido do Espírito. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É ele quem opera o novo nascimento. Esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana. Somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma é que o novo homem em Cristo torna-se possível. Temos aí a genuína conversão, somente através da ação do Espírito Santo. Convencer não adianta. Entreter, muito menos. Já dizia Charles Haddon Spurgeon em uma de suas homilias que tinha por título Apacentando ovelhas ou entretendo bodes. Nós vivemos a geração do entretenimento. Entretenimentos muitas vezes arranjados para assegurar pessoas, para que a numerolatria se cumpra dentro das igrejas. E não é esse o propósito de Deus. Não é esse o querer de Deus. Não é essa a vontade de Deus. O interesse de Deus, meus irmãos, é que homens e mulheres convertidos, pela uma ação poderosa do Espírito Santo de Deus, venham encher sim as nossas igrejas, mas de pessoas nascidas de novo, para a glória do nome do Senhor. E esta ação não é uma boa oratória, não é um conhecimento ampliado, não é uma retórica, não são shows emotivos, não são palcos arrumados para mexer com as emoções das pessoas. Não. É uma ação do Espírito Santo de Deus. Somente Ele pode fazer nascer um novo homem. Só Ele, mais ninguém. Por isso nós precisamos, irmãos, mais do que nunca, clamar a Deus, para que o Espírito de Deus fenda os céus com poder e desça sobre a vida dos pastores, pregadores, ministros do Evangelho, para que vidas sejam regeneradas. Estamos vivendo os últimos dias e precisamos desta ação do Espírito Santo de Deus. Vamos à frente. Segundo ponto. Vamos falar um pouquinho agora sobre a justificação do novo homem. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e pecado. Por isso, precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, a justificação pela fé. A justificação é um ato legal diante da lei. A lei de Deus condenou o homem. E mediante um ato legal de justificação, nós fomos libertos do poder da lei. Pelo um ato legal. Então o nosso status é mudado. Nós nos tornamos justos diante de Deus. Vamos ver como. O primeiro subponto fala a inutilidade da justiça humana. Nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam, nem nos justificam diante de Deus. Efésios 2, 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus,
não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aí está a inutilidade da justiça humana. Nós somos salvos mediante a graça, pela graça, mediante a fé, melhor dizendo. E isso não vem de nós, não vem das obras. As nossas obras não têm valor nenhum diante de Deus. É pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por meio da fé. Isso é importante demais, irmãos. E assim diz a nossa lição. Aliás, são elas consideradas trapos de imundícia, como escreveu Isaías, capítulo 64, versículo 6 do seu livro, que as nossas obras são consideradas diante de Deus como trapo de imundícia, não tem valor nenhum. Só existe um meio de obtermos a salvação e de nos justificarmos perante o justo juiz, a fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo. Vamos ler Romanos 5:1, que diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo sido justificados pela fé. E a fé no Filho de Deus é o que nos justifica. A fé no Filho de Deus é que nos traz a salvação. Mas alguém pode se perguntar, então é apenas crer? Mas a fé tem dois aspectos, pelo menos. O primeiro aspecto é sim crer e crer com o coração. Mas o segundo aspecto da fé é a entrega. Quem crê, se entrega. E a gente vê isso na vida de Abraão, o pai da fé. Ele creu em Deus, ele creu na promessa de Deus. E a Bíblia diz que porque ele creu, ele teve fé, foi isso lhe imputado como justiça. Então Abraão torna-se para nós um padrão de fé, um modelo de fé. E se nós analisarmos, mesmo que rapidamente, o padrão, o modelo que Abraão estabeleceu, é o modelo de entrega total. Ele ouviu a voz de Deus, e ressalta aqui a importância da voz de Deus. E a pergunta que eu faço para os irmãos que estão me assistindo, e eu mesmo vou responder: onde está a voz de Deus nos nossos dias? É a palavra, é a Bíblia. A Bíblia é a voz de Deus. E Abraão, ele foi chamado pela voz de Deus, pela palavra de Deus. Quando ele ouviu a voz de Deus, ele atendeu, ele creu em Deus. Só que o segundo passo, após ele crer, ele se entregou, ele saiu sem saber para onde ia. Então nós vemos Abraão como padrão de fé para nós. A fé que salva não é apenas crer com a mente. A fé que salva é a fé que entrega a vida, torna-se servo de Jesus. A fé que salva é a fé que o homem, agora nascido de novo, ele creu na palavra e agora ele se entrega a Deus, não sendo mais dono de si mesmo, como disse o apóstolo Paulo: eu não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que vivo agora, vivo-a na fé no Filho de Deus. Ele deixa bem claro que essa fé, o apóstolo Paulo, assim como Abraão, essa fé que ele vive é de entrega. Ele não vive mais ele, mas é Cristo que vive nele. Ele está dizendo: a minha vontade não tem mais valor algum. O que eu quero é viver a vontade de Deus. A fé que salva, irmãos, é uma fé que entrega. Não é apenas uma fé do intelecto. E na conversão do ser humano é necessário alguns elementos. E o primeiro elemento é o arrependimento. Nós estamos falando da justificação, mas eu preciso voltar um pouquinho para os irmãos entenderem. Porque não tem a utilidade a justiça humana, é um ato de fé. E como funciona a fé? Através da pregação da palavra, a lei, ela é então mostrada. Por isso que se prega sobre a justiça de Deus. A lei de Deus, a palavra de Deus precisa ser pregada. Precisa ser mostrado que o pecador está morto em delitos e pecados. E ele não tem condições nenhuma.
Os seus pecados precisam ser apontados. Ele precisa saber que ele é pecador, que não tem mérito, que não tem nada que ele possa fazer para salvar-se a si mesmo. Isto é a lei. E a lei gera arrependimento. E o arrependimento ele é retrospectivo porque ele olha para trás. E a lei faz ele olhar para trás quem ele era. E o segundo aspecto vai ser a fé. E a fé prospectiva olha para frente. Quem ele vai tornar-se a ser. Por isso que ele se entrega. Então, esses aspectos estão relacionados de uma forma intrínseca. E a fé que salva é essa fé que se entrega. É essa fé prospectiva que olha para frente. Em vista de um padrão moral, um padrão ético, um padrão maior, aquele que é exigido por Deus. Em todas as áreas da sua vida. E esta fé, ela precisa invadir todas as áreas. E nos 3 elementos do ser humano. O primeiro, o intelecto. Quando, através da pregação, essa fé, ela vem ao coração. Ela vem ao ser humano e só atinge o intelecto. Ela vai gerar uma conversão apenas por medo ou temor do castigo. É uma fé apenas intelectual. É o crer que eu me refiro somente, com a mente. Ela precisa de um segundo aspecto, que é das emoções. Porque quando ela atingir a emoção, ela vai gerar uma tristeza segundo Deus. Um ódio pelo pecado. Quando esta fé, que vem pelo ouvir a palavra de Deus, ela entra no intelecto. E ela gera medo do castigo. Mas ela precisa ir além, ela precisa tocar as emoções, que vai gerar uma tristeza, segundo Deus, e um ódio ao pecado. E esses 2 elementos juntos vão refletir diretamente na volição, na vontade do ser humano. E essa vontade vai gerar uma busca pelo perdão. Uma busca pelo perdão. Nesses 3 elementos se encontra a verdadeira conversão do ser humano. E isso tudo para nós entender que não é um ato de Deus sublime. E a fé que salva é essa fé. Não uma fé apenas intelectual ou apenas emocional. Precisa ter os 3 aspectos, o entendimento. E o entendimento vem pela palavra. Isso vai tocar as emoções. Isso vai refletir na vontade do ser humano. Que ele vai correr em busca de Deus. E a justiça de Deus vai ser imputada, então, a este novo homem. A partir desse processo, o novo homem passa a ter um novo status jurídico perante Deus. E é o que o versículo 9 de Romanos 5, o apóstolo Paulo diz assim: logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Um novo status jurídico. Justificados, tornados justos diante de Deus. Pelos méritos nossos, não. Pela nossa capacidade intelectual de entender e interpretar a Bíblia, não. Pelas nossas justiças, pelas nossas obras sociais, também não. Pelo quê? Pelo sangue de Jesus. Pela fé, mas essa fé no sentido que falei até agora. No sangue de Jesus. Nessa fé que se entrega, que crê, que se entrega. É essa que nos imputa a justiça de Deus. O segundo ponto vai falar, o subponto, melhor dizendo, vai falar a maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão, e muito mais que uma anistia, concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu.
Olha só o que Paulo diz em 1 Coríntios 6,11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Há uma sequência nesse processo. Nós somos lavados, nós somos santificados e depois nós somos justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de Deus. No nome dele, através de uma ação do Espírito Santo. Essa é a nossa situação. Essa é a maravilhosa, irmãos, doutrina da justificação, em que nós vemos que nos tornamos justos, não por méritos nossos, mas pelos méritos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isto nos é imputado gratuitamente, simplesmente pelo fato de nós crermos e nos entregarmos a Ele para viver o padrão que Ele tem para nós. Terceiro subponto. O novo homem agora é justo. A partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante é um justo aos olhos de Deus. Haja vista o que houve com o ladrão que na cruz creu no sacrifício de Jesus Cristo. No momento que nós crermos com o nosso coração, e esse crer, aqui a nossa revista ela cita o ladrão da cruz. E o interessante na conversão do ladrão da cruz é que eles eram dois, mas apenas um dele creu. Mas o crer dele tocou as suas emoções e arrependimento, porque ele disse para o seu companheiro: nós estamos aqui porque merecemos. E quando ele assume o merecimento, quando ele tem a consciência de que ele merece o justo castigo, que ele é pecador, mas ele olha para Jesus, reconhecendo que Jesus era o Filho de Deus, e ele diz: lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. O que gerou nele ter um encontro com Jesus foi arrependimento, ódio pelo pecado. O que gerou neste ladrão da cruz foi esse arrependimento e a fé no Filho de Deus. E essa fé gerou a entrega, porque ele se entregou, ele disse: lembra-te de mim. Parafraseando o texto, ele poderia ter dito: Senhor, eu estou nas tuas mãos, eu não tenho como sair daqui, eu mereço isso, mas eu me entrego. E a resposta de Jesus para ele foi imediata: hoje mesmo estará comigo no paraíso. A justificação é um ato imediato de Deus nas nossas vidas. Nós nos tornamos justos diante de Deus. E sabe o que o apóstolo Paulo escreveu a respeito disso no capítulo 8 de Romanos? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Cristo Jesus quem os justifica. O que o apóstolo Paulo estava dizendo, que o arrependimento que foi gerado pela pregação da fé nos tornou justo diante de Deus. O nosso acusador foi derrotado na cruz do Calvário. Não há motivo de vergonha. Não há motivo de lembrarmos do passado. Por isso que a fé, eu disse para os irmãos que ela é prospectiva, ela olha para frente. Porque o arrependimento gera a justiça de Deus na nossa vida. E Deus nos torna justo mediante o sacrifício de Jesus. O sangue de Jesus nos justifica. Não há motivo de nós olharmos para trás, e sim apenas olharmos para frente. Pela fé, nós vemos um futuro de glória para as nossas vidas. Porque é isso que Jesus traz. Para os justos, nenhuma condenação há. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Ninguém, irmãos. Ninguém. Mas se nós estivermos realmente regenerados. O justo é aquele que foi regenerado, aquele que foi renovado. Ele é tornado justo diante de Deus. O convencido não, apenas o convertido com os aspectos que agora há pouco falei aos irmãos. Esses são tornados justos diante de Deus.
porque carregam em si as marcas da conversão. Têm em si as características de um novo homem, um nascido de novo. Sem essas características, não está sendo justificado, está sendo enganado ou enganando-se a si mesmo. Por isso que a Bíblia fala destas características e vai nos dar, o tempo não permite. Mas como eu disse para os irmãos em outros vídeos, vou falar especificamente desses pontos. Aí nós nos aprofundaremos um pouco mais. Vamos à frente. A santificação do novo homem. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida, até alcançarmos a estatura de varão perfeitos. A justificação é um ato. No momento que nós cremos pela fé em Jesus Cristo, que nós nos arrependemos dos nossos pecados, naquele exato momento, nós nos tornamos justos diante de Deus. Mas a santificação é um ato, e é muito mais do que um ato, porque ela depende do progresso. Então, num aspecto é um ato, e no outro é um processo. Repito, a santificação é diferente da justificação, porque a justificação é um ato imediato de Deus, e a santificação é um ato imediato, mas também é um processo. Um processo, vamos entender. Primeiro, a santificação como posicionamento. No exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo, por Deus e pela igreja. Já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. Posicionalmente é santo, embora esteja ainda em processo de santificação. No momento que ele aceita a Jesus, no ato ele é santo, mas no sentido de separação. Agora ele foi separado para Deus, por Deus e para Deus. Neste momento ele torna-se santo posicionalmente. A posição dele é de santo, de alguém que foi separado, por Deus e para Deus. Então posicionalmente ele é santo. Mas tem o segundo aspecto, a santificação como processo. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente o é, terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação, até que venha a alcançar a estatura do Filho de Deus. É um processo que vai nos transformando. E eu quero falar para os irmãos qual a importância da santidade. Qual a importância e a definição? A santidade, quando aplicada a pessoas, tem o sentido de devoção e assimilação. A santidade, quando aplicada a pessoas, aos homens, tem o sentido de devoção e assimilação. Devoção no sentido de viver uma vida de serviço a Deus. Então ele tornou-se santo para servir a Deus. Um Deus santo. Então é no sentido de devoção, devocional, ele se tornou santo para servir. E o segundo aspecto é de assimilação, no sentido de imitar, conformar-se, tornar-se como a quem ele serve. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, ele disse assim: sede santos, como é santo aquele que vos chamou. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Então, no sentido de assimilação, isso é importantíssimo. É no sentido de imitar, de conformar-se, de tornar-se como a quem nós servimos. Então, a santidade tem essa importância e esse aspecto de devoção e assimilação. Para servir precisa ser santo. Trocando em miúdos. Para cantar, irmão, precisa ser santo. Para pregar, precisa ser santo. Para cuidar da porta, precisa ser santo. Para dar água para os irmãos, precisa ser santo. Para ser professor da escola bíblica dominical, até das criancinhas, precisa ser santo. Para servir a Deus, precisa ser santo. Esse é o sentido devocional.
A importância, porque sem santidade ninguém vê o Senhor. Ninguém. E o segundo aspecto é a assimilação. Tornar-se como Ele. Imitar. Esse é o verdadeiro sentido. Ser cristão implica em ser santo. Ser santo implica em assumir a lei moral de Deus como nossa regra de vida e o Filho de Deus como nosso modelo de viver. Olha que interessante isso. Ser cristão implica em ser santo. Ser santo implica em assumir a lei moral de Deus como a nossa regra de vida, a Bíblia, a palavra de Deus, como nossa regra de vida. E o Filho de Deus, Jesus, como nosso modelo de viver. Isso é santidade. Isso é santidade. Alguém pode dizer, mas isso é radicalismo. Por muito tempo foi falado de uma forma errada sobre santidade. E muitas pessoas têm a santidade como um aspecto negativo de algo autoimposto. E a santidade, ela é um meio e tem um fim. Como um meio, é um meio de aproximar-se a Deus. Hebreus 12:14, os irmãos conhecem. Segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como um meio, a santificação é um meio de aproximar-se de Deus, de ter comunhão com Deus. E como um fim, é de ser parecido com Jesus. Então a santidade não é um encargo, não é um peso, é um meio de ter comunhão com Deus. E como renovados, como regenerados, o que nós temos de mais importante é o acesso a Deus. O brado que Jesus deu na cruz do Calvário quando ele disse está consumado. E a Bíblia relata que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. A cortina que simbolizava a separação entre Deus e os homens foi rasgada. O acesso foi nos permitido. Mas sem santificação, conforme escreveu o escritor aos Hebreus, ninguém verá o Senhor. O que isto quer dizer? Isto quer dizer que o acesso está aberto. Mas sem santificação, ninguém verá o Senhor. A santificação é um processo pelo qual nós temos comunhão com Deus. E dessa assimilação nós ficamos parecidos com Jesus. Esse é o caminho, esse é o propósito, esse é o objetivo de todo aquele que é convertido, todo aquele que nasce de novo, regenerado, para ser feito conforme a imagem do Filho de Deus. Este é o propósito. A santificação como um processo agora. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente o é, terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação, até que venha a alcançar a estatura de Filho de Deus. Na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível, pois nos conduz ao ideal cristão de perfeição e santidade, para que em tudo sejamos a imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus. Esse processo é necessário para nós ser conformado à imagem e semelhança de Deus. Isso nós estudamos esse trimestre, irmãos, sobre antropologia bíblica. Desde Adão, desde a queda do homem no jardim. E essa palavra, imagem e semelhança de Deus, nos remete de volta ao jardim, aonde o homem era completamente conformado à imagem e semelhança de Deus. E o processo de santificação, ele vai nos trazendo de volta. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Romanos 6, no capítulo 6 de Romanos, ele vai falando da necessidade. E por 14 vezes, do versículo 1 ao versículo 12, ele fala sobre morte. E o sentido ali é da morte, a morte em Cristo, mortos para o pecado.
mortos, 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 mortos para o pecado e ressurretos com Cristo Jesus, para ter essa imagem conformada em nós de novo. É preciso estar morto para o pecado, para nós termos a imagem de Deus formada em nós. E ele diz assim: não que eu haja alcançado, mas eu prossigo para o alvo. Não que eu haja alcançado, mas eu prossigo para o alvo da soberana vocação. O que ele está dizendo ali é que ele não alcançou ainda, mas a caminhada dele é prosseguindo para esse alvo tão extraordinário, tão tremendo, tão maravilhoso. Filipenses 3:12. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar para aquilo que fui também preso por Cristo Jesus. E o 13 de Filipenses 3. Irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Ele está falando de fé. Olha só. Uma coisa faço, é que esquecendo das coisas que para trás fica e avançando. Fé tem o sentido de avançar, de romper, de ir adiante. O apóstolo Paulo diz que ele não tinha alcançado este padrão de Deus, mas ele prosseguia avançando, tendo em vista esse padrão. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que nós como cristãos nós não podemos nos conformar. Nós precisamos ter um alvo, um objetivo de a cada dia ser mais parecido com o Filho de Deus, com Jesus Cristo. O nosso alvo é chegar, ainda que nós saibamos que não alcançamos, mas prosseguindo. Significa uma crescente, avançando. Cada dia mais parecido com Jesus. Cada dia mais parecido com Ele. Este é o propósito, esse é o objetivo, isso é a santidade. O terceiro subponto. A santificação é a vontade de Deus no novo homem. O novo homem é impossível sem o processo de santificação. Quanto mais nos santificamos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores. Logo, devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. Mas se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda a injustiça. Isto quer dizer que no processo nós podemos errar, nós podemos pecar. Mas o sangue de Jesus nos purifica da injustiça. 1 João 1,7. Isso significa, irmãos, que o sangue de Jesus nos torna justo. Ainda que a gente, na caminhada, às vezes peque, e o pecado na vida do cristão é um acidente, e acidentes acontecem, mas o sangue de Jesus nos justifica. Por que eu digo isso? Porque há pessoas que pecam e desistem. Pessoas que prospectivamente projetam um alvo, projetam um padrão, e por não atingir esse padrão muitas vezes se decepcionam e param na caminhada. Eu quero dizer para você, a corrida tem que ser em vista ao padrão. E Paulo, aquele homem extraordinário, ele disse à igreja dos Filipenses: não que eu haja alcançado, mas eu prossigo. E essa palavra serve para nós. Nós não atingimos, mas a santificação no seu processo é contínua e constante. Por isso que uma das características da conversão é uma luta constante contra o pecado. Isso é santificar-se. É lutar constantemente contra o pecado, para cada dia ser mais parecido com o Filho de Deus. E em toda batalha, toda luta, podemos perder a batalha, mas não a guerra. A guerra já foi ganha por Jesus. E essa é a nossa esperança e a nossa confiança, que Ele venceu. E porque Ele venceu, nele nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus. Glória a Deus. Vamos à conclusão, irmãos. Quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo.
A nova vida em Jesus é um presente de Deus. E quando do arrebatamento da igreja você será semelhante ao Senhor Jesus, porque esta é a promessa que ele nos fez por intermédio do apóstolo João. 1 João 3,2 Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Seremos semelhante a ele. Agora ainda não é manifesto, porque nós estamos numa carreira, nós estamos numa batalha. Mas quando ele se manifestar, e pelos acontecimentos que estamos vivenciando, está muito próximo esse dia, nós seremos como ele. Nós receberemos dele um corpo incorruptível, que não vai mais se corromper, glorificado, eterno, para viver para sempre com ele. A motivação de viver em santidade para nós que nascemos de novo tem que ser essa. Este dia tão glorioso em que nós receberemos um corpo não mais sujeito ao pecado, à miséria, não, mas seremos como ele é. Glória a Deus por isso. Sim, nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados, e nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado. Glória a Deus. Terminamos então, irmãos, a nossa última lição do trimestre. Espero que os irmãos tenham sido abençoados. E mais uma vez anuncio aos irmãos, aqueles que tiverem interesse, eu vou fazer mais alguns vídeos específicos a respeito da santidade, da conversão e da justificação. Então se inscreva aí no canal, espere a notificação e acompanhe os vídeos. Se os irmãos tiverem algum assunto específico, que tenham dúvidas, comentem no canal ali no YouTube e a gente vai estar, na medida do possível, retirando todas as dúvidas. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.